Boa tarde, cidadão. Está no ar, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje temos dois convidados. No primeiro bloco, vamos conversar com Marcelo Queiroz, presidente da Federação do Sistema da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, o Sistema Fé Comércio, é o nosso primeiro convidado de hoje. E em seguida, vamos conversar com Kleber Fernandes, ex-diretor do PROCON, da cidade do Natal, e que conosco vai falar, fazendo uma avaliação, um balanço das ações que desenvolveu à frente do PROCON e também falar sobre política partidária, já que preside o PDT aqui na cidade do Natal. Você que está nos acompanhando pode participar de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Mande a sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você participa e interage conosco no Boa Tarde Cidadão, aqui na Band Natal. Estamos observando esse cenário político e com as farpas que atingem e prejudicam diretamente a nossa economia, mas mesmo assim, diante de tanta situação de dificuldade, a gente começa a observar situações onde algumas empresas começam a respirar. Na verdade, muitos entendem e colocam a crise como um momento de ajustes e a partir daí, nesses ajustes, você entendendo melhor as necessidades do mercado, você consegue, no mínimo, não cair ou até, quem sabe, progredir. Porque nesse momento a gente sabe que enquanto muitas empresas fecham, outras abrem as portas, outras crescem também. E aí, nós temos vários exemplos aí ao longo de todo o Brasil, no Rio Grande do Norte não é diferente. Vez ou outra, durante as semanas, a gente recebe convite para a inauguração de empresa nova, filial nova, de algumas empresas que estão acontecendo. Já ontem eu conversava também com o diretor comercial da Conjol, com o Tiago, né, exatamente o Tiago, se me falha a memória, com o Serginho, e aí ele conversando com ele a respeito dessa situação e falando sobre algumas atitudes diferentes que a empresa tomou e assumiu diante, mesmo no período de crise, a liderança no mercado de construção civil, né? Vão receber na próxima semana aí a Conjol uma premiação que vai caminhando nesta linha. Tivemos, inclusive, até vamos falar com o Marcelo Queiroz, né, a presença de um dos palestrantes, que diante de uma onda de pessimismo muito grande do mercado, trouxe notícias otimistas. O pessoal de uma outra farmácia, rede de farmácia, no caso, a Pagamentos, que trouxe aqui situação onde se colocava a sua expansão da rede mesmo num momento de crise, como também tantas outras empresas estão crescendo, né? O pessoal da Esterbon aqui no estado crescendo, abrindo outras frentes de produção também. Então, na verdade, depende muito da sua atitude, de entender o que é que está acontecendo no mercado e atender aquilo que o cliente está precisando. Mesmo na dificuldade, dá para crescer ou no mínimo estacionar. Apesar de tudo, vem aí, a gente deseja, a gente espera também, pelo que se observa, né, um recomeço de recuperação na nossa economia. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos conversando com o primeiro convidado de hoje, ao vivo com a sua participação, Marcelo Queiroz, presidente do Sistema Fé Comércio, no nosso Boa Tarde Cidadão, e em seguida com Kleber Fernandes, do PDT, ex-diretor do PROCON da cidade do Natal. Até já. Etios, o Toyota que só traz felicidade para quem dirige, com taxa zero na Toyolex. E na Toyolex você ainda leva o som. Etios XR 1.3 2016 por 41.890, com taxa zero e você ainda leva o som. Etios Sedã 1.5 2016 por 46.390, com taxa zero e você ainda leva o som. Toyolex, aonde você quer chegar. A sua concessionária Toyota em Natal e Mossoró. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali.
drogaria daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali Candelária, é logo ali Jiqui, é logo ali Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali Satélite, bairro Nordeste Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com Marcelo Queiroz, presidente do Sistema Fé Comércio. Seja bem-vindo, presidente, ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você nesse seu programa de tão grande audiência. Obrigado pela sua presença e eu inicio pedindo uma avaliação que você faz em relação ao atual contexto, que passa, sobretudo, a economia e também a política do nosso Brasil, porque isso atinge, afeta diretamente as empresas, o setor de comércio, de serviço, hoje em dia mais do que nunca ligado a esse setor, que é a economia, ligado também à questão política. Com certeza, nós vivemos um momento da nossa economia de dificuldade sem precedentes, né? Isso passa, logicamente, pelo problema político. Para nós resolvermos a parte econômica, primeiro temos que resolver a parte política, mas isso vem causando grandes transtornos a todo o setor produtivo, no nosso estado e no nosso país. Para você ter uma ideia, o ano passado, segundo a pesquisa da CNC, foram fechadas 95,4 mil empresas só do comércio e serviços em todo o Brasil. O Rio Grande do Norte foram 870 empresas só do setor de comércio e serviço que fecharam suas portas no ano 2015. Segundo uma pesquisa ainda da Juscerna aqui, só no mês de janeiro e fevereiro foram fechadas mais 504 empresas no nosso estado. Então, isso demonstra a crise porque passa o país, esse momento de dificuldades. Presidente, nós sabemos que de fato existe uma crise, mas pelo que alguns colocam, interpretam, esta crise, ela, pelo menos do que se propaga com muita violência, efervescência na grande mídia nacional, ela acaba ampliando aquilo que existe na realidade, que é realmente uma crise econômica afetada pela política. Mas a pergunta que lhe faço é o seguinte: se você avalia, como alguns avaliam, ou discorda da consideração de que esse grau de superlatividade que se dá, esse grau de se inflar que dá na crise real, acaba inibindo as pessoas de comprarem, porque às vezes, mesmo a pessoa estando com dinheiro, eu não vou comprar porque eu estou com medo. Mesmo a pessoa podendo investir para o seu negócio crescer, não investe porque está com medo. Isso pode estar acontecendo também atingindo a economia? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O ano passado nós tivemos aqui no estado 12.298 vagas de emprego que foram perdidas. Esse ano, de janeiro a fevereiro, foram 7.581 empregos que foram perdidos. Então, as pessoas que estão trabalhando, elas ficam na dúvida: será que eu vou ser demitido? Será que no final do ano eu vou estar empregado ainda? Então, ele deixa, com certeza, de fazer alguns negócios, de comprar um bem para sua casa ou de fazer a troca do carro, por essa incerteza. O presidente enxerga uma luz no fim do túnel? Olha, uma luz... O segmento, o comércio, o serviço, a indústria, todo o segmento está nessa apreensão. A luz no fim do túnel passa por essa resolução dos problemas políticos. A resolução desses problemas políticos para que o país possa voltar à retomada do crescimento econômico, que aí as empresas podem gerar emprego, gerar renda, que isso é um círculo vicioso, virtuoso, que vai passar a incentivar as pessoas a fazerem os investimentos nas suas empresas, as pessoas, os funcionários terem mais segurança de passarem a fazer também os seus investimentos, suas compras. O nosso estado do Rio Grande do Norte, apesar de ainda ser considerado um estado pequeno, mas possui de fato um grande potencial no que diz respeito ao que há de se explorar no nosso mercado consumidor. Mas infelizmente o nosso setor de indústria ainda é muito pequeno, a gente escapa, principalmente com comércio e serviço. A gente não produz, por exemplo, o macarrão que a gente
tecido consome. A gente não produz um pegador de roupa que a pessoa usa para estender a roupa. Então, assim, há uma deficiência muito grande nesse sentido. E aí eu lhe pergunto, então seria uma alternativa, de repente, a gente pensar em incentivos para que o empreendedor do Rio Grande do Norte pudesse apostar mais na indústria, própria indústria da casa, mesmo que seja pequenas indústrias, na indústria de base? Olha, a gente passa primeiro por essa retomada do crescimento com os investimentos dos poderes públicos em infraestrutura, em obras que geram emprego. Mas é como você disse, o comércio ainda e o serviço ainda é o maior responsável pela economia do nosso estado. Nós temos 48% dos empregos do nosso estado são no setor do comércio e serviço. 60% do ICM gerado no nosso estado é no setor do comércio e serviço. Então, falta realmente que existam políticas públicas dos governos, nas três esferas, que estimulem o crescimento do setor produtivo. Em estado pequeno como o nosso, que eu falei, do ponto de vista da existência de um mercado mais forte na área industrial, na produção sobretudo, faz com que o próprio estado do Rio Grande do Norte, né, o ente estado, as prefeituras municipais, as câmaras municipais, enfim, os empregos públicos, sejam grandes geradores de empregos no próprio estado do Rio Grande do Norte. E contando no meio disso a cidade do Natal. De que maneira, na sua avaliação, está se comportando hoje o governo do estado e, por exemplo, a prefeitura de Natal? São parceiros ou tem atrapalhado o crescimento, o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, da cidade do Natal? Olha, todos nós sabemos a dificuldade, como eu já falei antes aqui, que passa o país, e o estado do Rio Grande do Norte e a cidade de Natal e outras cidades do nosso estado não estão diferentes disso, estão passando por grandes dificuldades. E diante dessas dificuldades, às vezes, impedem os governos de terem políticas voltadas para isso. Mas existe sim a dificuldade, o comércio e o serviço precisa de umas políticas específicas ligadas ao nosso segmento. Nós não temos uma política destinada ao segmento, inclusive como o estado vizinho tem, como Paraíba, Pernambuco e o Ceará, que tem incentivos bem maiores do que o do nosso estado. Presidente, você teve um papel importante na realização de mais uma edição do Motores do Desenvolvimento, que aconteceu nos últimos dias aqui em nossa cidade. Que notícia boa você compartilharia do que captou das palestras que acompanhou neste evento? Olha, nós tivemos 4 palestras. 3 palestras foram palestras técnicas, mostrando os números e mostrando a realidade do nosso estado e do nosso país. Então, essas 3 palestras realmente foram mostrando as dificuldades, deixando a gente cada vez mais apreensivo. Mas no final, nós tivemos a última palestra, que foi de um empresário a nível nacional, e que ele mostrou o case de sucesso da empresa dele e aquilo que você estava falando antes aqui. Existe a crise, existem as dificuldades e tem um determinado segmento que está com a queda de 20%, por exemplo, mas dentro desse segmento tem os cases, tem as empresas que estão bem. Então, aqui mesmo, essa semana, eu vi uma construtora falando na imprensa que esse primeiro trimestre de 2016 foi o melhor de toda a história da construtora. Nós temos rede de supermercados aqui locais. Foi o caso da Ecocil que divulgou, foi o caso da Ecocil. No que a gente considera a crise, enquanto alguns retraem ou fecham as portas, outros crescem ou abrem novos espaços. Tem que procurar mercado, inovar, tem que procurar trazer coisas novas para o consumidor, mantendo o respeito, capacitando seus funcionários, sua equipe, o próprio empresário se capacitando e procurando novas alternativas. A política tem atingido diretamente como um tiro na testa da economia brasileira. Algumas instituições do plano nacional e local têm se posicionado em relação à questão do impeachment, contrário, favorável, ponderando com outras reflexões. A Federação do Comércio, o Sistema FEComércio, aqui no Rio Grande do Norte, tomará ou tomou ou pretende discutir ou tomar alguma oposição em relação a essa questão? Olha, nós entendemos que existe um momento difícil político no país, tem que ser resolvido, com impeachment ou sem impeachment, mas as instituições, a Justiça, o Congresso Nacional já estão tomando as suas atitudes. Nós entendemos que isso tem que ser resolvido, mas não é um posicionamento, não é uma nota da FEComércio que vai resolver ou deixar de resolver isso. Nós entendemos a dificuldade, nós lutamos, nós discutimos isso nas nossas reuniões e entendemos que tem que haver essa resolução da política para que a gente tenha a retomada desse crescimento.
Diante de como a gente observa que a própria política tem interferido na economia, você, inclusive, representa um importante segmento ligado à economia do estado do Rio Grande do Norte. Isso pode fazer com que você acabe motivado a entrar na política partidária para tentar, de alguma maneira, contribuir com a saída dessa crise, pelo menos no plano local? Olha, eu acho que todo cidadão ele tem que ser filiado a um partido, ele tem que estar à disposição dos partidos, tem que estar à disposição da sua cidade. No meu caso, eu sou hoje presidente da Federação do Comércio, fui eleito até a minha gestão até o ano de 2018, devido ao trabalho que nós estamos fazendo junto com os nossos pares, estamos recebendo o reconhecimento e nós pretendemos continuar fazendo esse trabalho à frente da Federação do Comércio. Mas fora, por exemplo, essa área que é importante da política do segmento, a política de classe, a política empresarial, existe possibilidade de sua parte de entrar na política partidária? Olha, eu sou filiado a um partido. Qual é o partido? Sou filiado ao PMDB. O PMDB, que no passado falou-se que poderia ser no PDT, mas você acabou filiando-se no PMDB. Não, eu sou filiado a um partido há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. No PMDB? Não, eu estava no PDT. Estava no PDT. Recebi um convite, me filiei ao PMDB e estou nos quadros do PMDB por entender que todo cidadão, toda pessoa tem que estar filiada a um partido para ele poder estar discutindo, ouvindo, discutindo com a sociedade e com os políticos. Nos bastidores se coloca que você poderá ser vice na chapa com o prefeito Carlos Eduardo, numa composição do PDT com o PMDB. O que é que procede nessa informação? Olha, É verdade ou é chafurdo? Eu fui convidado a se filiar no partido pelo presidente do partido, Henrique Eduardo Alves. Não houve dele nenhuma promessa que eu seria candidato, nem houve nenhuma cobrança. Estou filiado ao partido. O que a imprensa está colocando, alguns amigos estão falando, eu acho que isso se deve ao bom trabalho que a gente vem fazendo à frente do sistema, mas não existe nenhum compromisso, nem existe nenhuma pretensão, pelo menos até agora. Muito bem. Temos aqui participação de telespectadores, né? Vamos lá para a primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Janaína Cruz, que nos acompanha em Lagoa Nova, gostaria de saber como é possível fazer para se inscrever e se tornar professora do SENAC. Olha, os professores do SENAC, eles são selecionados através de processos seletivos. Sempre que existe vagas, ele é publicado tanto no nosso site, como é publicado nos jornais de Natal, feita a publicação dos editais. Muito bem. E deixa eu ver aqui mais a última pergunta, falta um minuto para acabar essa nossa entrevista, mas a participação aqui, deixa eu ver aqui, do Márcio Campos, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se há previsão de realização de concurso público para participação nos cargos do sistema FEComércio. Olha, não existe assim... Não existe concurso. Ou não existe? O processo seletivo, processo seletivo, concurso, né? É feita a divulgação, é feita a seleção, tudo um processo seletivo como se fosse um concurso. Não tem assim um período determinado de concurso. Nós estamos com um quadro formado, agora sempre que existe a necessidade de alguma vaga de algum funcionário que sai ou algum curso que abre alguma coisa, nós fazemos a publicação dos editais nos jornais, como eu falei, mas não tem nada programado agora. Mas sempre acontece uma substituição de um profissional ou de outro. Para a gente fechar com a pergunta política de 0 a 10, né, qual é a possibilidade que você acredita que tem de entrar realmente na política compondo numa candidatura possível a vice com o prefeito Carlos Eduardo? Olha, eu não vou responder nesse de 0 a 10, porque como eu disse a você, eu não recebi um convite ainda. No dia que eu receber um convite oficial, aí eu vou analisar, vou conversar com meus pares. Se receber, qual será a sua resposta de 0 a 10? Aí primeiro eu vou conversar com minha família, conversar com meus pares, os empresários, os diretores da FEComércio, que são as pessoas que dirigem junto comigo aquele sistema. E aí, depois dessa conversa que eu vou dizer sim ou não, aí eu vou dizer. Mas é fato que o PMDB, presidido pelo ex-ministro Henrique Alves, ele de fato pleiteia a indicação de vice na chapa com o prefeito Carlos Eduardo do PDT. Isso é fato? Essa informação pode se confirmar? Não, isso é fato. Mesmo que não seja o seu nome, por exemplo, mas há esse desejo, esse entendimento do PMDB? Isso é fato, está nas notícias dos jornais todos os dias. Existem vários outros nomes sendo citados como possíveis candidatos. Então, se o presidente Henrique chegar do PMDB e disser, prefeito Carlos Eduardo, está feita a composição, o nome que eu ofereço para compor a chapa com você é o
presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz. Você aceita? Não, se isso acontecer, aí eu vou decidir. Como eu já disse, vou consultar os meus pares, minha família. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu ainda tenho muito trabalho à frente do sistema FEComércio. E irei analisar se isso acontecer. Muito bem, está difícil de arrancar, mas parece que o caminho vai ser esse mesmo. Muito obrigado, presidente, pela sua participação aqui no primeiro bloco do Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Nós agradecemos e estamos sempre à disposição. Quem sabe na próxima entrevista eu arranco mais algum detalhe desta historinha aqui com o diretor do PDT, que era diretor do PROCON da cidade de Natal, Kleber Fernandes. Daqui a pouco a gente volta falando também sobre política.